estamos de volta para a apresentação de mais um vídeo da nossa série História de hoje. Hoje é dia 18 de abril de 2022, nós iremos até o dia 18 de abril de 1909, quando uma guerreira torna-se uma santa. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, trago para vocês mais um episódio da nossa série História de hoje. No dia 18 de abril de 1909, Joana d'Arc, também conhecida como a Donzela de Orleans, foi beatificada e posteriormente declarada santa em 1920 pelo Papa Bento XV. Nesse mesmo ano, ela também se tornou a padroeira da França. Essa moça tem uma história dessas que valem uma grande produção cinematográfica, como até existe algumas. Ela foi condenada por heresia e queimada viva. Esses episódios que a Inquisição tanto nos faz, nos afasta de alguns preceitos conservadores da religião. Ela foi queimada em Rouen, no dia 30 de maio de 1431, com apenas 19 anos. Uma moça jovem e determinada e que buscava o espaço dela na sociedade francesa. Depois dela ter sido queimada viva, ter sido condenada e queimada viva pela Inquisição, a família reúne provas para a revisão do processo, mas o Papa Nicolau V não aceita o pedido da família. E só em 1456 o Papa Calixto III dá início à revisão do processo e a inocência de Joana então é reconhecida naquele ano, e os juízes, aqueles que a condenaram lá na Inquisição, no processo dela, vão ser declarados hereges. Joana d'Arc entra para a história pelos feitos dela na chamada Guerra dos 100 Anos. É preciso fazer um esclarecimento histórico aqui, que a Guerra dos 100 Anos não é uma guerra que começa e leva 100 anos a disputa. São vários episódios de disputas entre a Inglaterra e a França pelo poderio na Europa, pela supremacia do poder na Europa, e que entra para a história com esse epíteto, com esse nome de Guerra dos 100 Anos. E ela vai aparecer aí nesse momento que ela alegava ter visões divinas do arcanjo Miguel, de Santa Margarida, de Santa Catarina, que a instruíam a ajudar as forças de Carlos VII a livrar a França do domínio da Inglaterra. Carlos VII era um dos candidatos ao trono francês, a ser coroado rei da França, nesse momento em que o absolutismo político está começando a ganhar os seus primeiros passos, e ele é um dos candidatos. Vai se seguir uma série de vitórias militares com o apoio da Joana d'Arc. O cerco de Paris é o momento mais marcante em que ela consegue se livrar dos soldados ingleses, e isso vai fazer com que esse avanço, essas vitórias militares, o Carlos VII seja coroado como rei da França na Catedral de Reims. Como resultado disso, a moral da população francesa, do exército francês, cresce tanto que a maré da guerra, dessa que se chama Guerra dos 100 Anos, vira a favor da França e os ingleses começam a ser derrotados. Mas aí, após o cerco de Paris, após a vitória, o grande sucesso no cerco de Paris, a popularidade de Joana começa a incomodar segmentos da nobreza francesa, e em 23 de maio ela foi capturada pelos Bourguignons. Bourguignons era um segmento da nobreza que queria que a França ficasse submetida à Inglaterra para que eles tivessem vantagens comerciais. Eles vão prender a Joana, vão entregar ela na mão do governo inglês, e eles colocam ela então para ser julgada pelo bispo Pierre Cauchon, quando ela é condenada por heresia e assassinato. Cauchon
vai declarar Joana culpada e ela foi sentenciada à morte e foi executada no dia 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. A morte dela, contudo, se tornou um famoso tiro que sai pela culatra, porque ela vai se tornar uma mártir depois da sua morte, e a moral do exército francês vai começar a ter a Joana como uma referência de guerra, de luta para se livrar da Inglaterra. Nós temos muitas curiosidades a respeito de Joana, mas eu gostaria de pontuar uma muito interessante. Os soldados franceses na Primeira Guerra Mundial, a maioria deles tinham um retrato de Joana em seu bolso, porque diziam que a força dela, que a disposição dela, que a vontade dela em ganhar a guerra faria com que eles também ganhassem a guerra. Essa moça de 19 anos que vai ser beatificada, vai ganhar o status de santa nesse dia 18 de abril de 1909. Até um próximo episódio.